Voltando, esperar um pouco a... Vamos ver se o pessoal aparece de volta, se não desistir de mim. Aí, a galera vai entrando agora, a gente vai voltar, só esperar um pouquinho. Aí, bacana, todo mundo voltando. Joia, 300 pessoas, vamos esperar mais um pouquinho, todo mundo de volta. Meus amigos de faculdade aí, que bacana. Tem muita gente boa aí na UFGD que tá saindo dos estudos também. E vão continuar aí na luta. Nós estamos juntos. Ah, gente, aí ó, bora MPMS. A Glace Silva mandou. Turma tradicional aí, ó, pra galera que quer preparar, vai abrir MP Bahia, MPMS. Eu acho que MP Paraíba, o pessoal tá comentando. No começo do ano falaram do MP Ceará. Isso aí é muito bacana, viu? Revisões só pelo caderno. Aí no curso a gente fala bem sobre esse trabalho de revisões, porque você tem que trabalhar com ciclos, né? Tudo tem certinho, os ciclos, vai ter o momento da revisão adequado. E isso aí vai ajudar muito vocês, gente. Eu vou garantir pra vocês, estou dando a minha palavra aqui. Mas acima de tudo, a gente precisa também que vocês se dediquem bastante, porque nós somos um instrumento que vocês vão utilizar para otimização e para o maior aperfeiçoamento. Aí, ó, a professora Fernanda falou, nós vamos ter uma turma MPBA, MP Bahia, muito bom. Vamos arrebentar na MP Bahia. MP Paraná, isso é a dúvida que não quer calar da galera, né? Seguinte, durante a realização das provas de segunda fase, o Procurador-Geral de Justiça falou pro pessoal de que seria aberto um novo concurso para a prova, né? E, gente, eu acho que sim. No Paraná tá vagando muito cargo por mês, 2, 3 cargos por mês. Então nós estamos em 47 aprovados no Ministério Público do Paraná. Em torno do dia 16 ao dia 24 de novembro vai ter a primeira chamada da posse pro pessoal. E eu acredito que rapidamente vai chamar todo mundo lá. E eu tenho uma expectativa muito grande de que haverá sim a concurso do Ministério Público do Paraná para o ano que vem. Não sei se no meio do ano ou não, mas, gente, o Ministério Público do Paraná faz concurso um atrás do outro, né? A última prova teve aí 2012, 13, 14, 15 não teve, 16 teve, 17 teve, foi aquele concurso mais difícil com 19 aprovados, né? Então, assim, acho que vai ter sim. E aí nós vamos estar junto com vocês no Ministério Público do Paraná. Se tudo der certo, eu e o Bruno já vamos estar atuando como promotor de justiça e vamos ajudar vocês no que for possível para que vocês possam fazer um belo trabalho. Pessoal, podemos retornar? Esperar mais um pouco? O que vocês acham aí, Fernanda? Vamos esperar mais um pouquinho. 280, nós estávamos com aproximadamente 300 pessoas. Acho que deu uma estabilizada agora, né? Vamos retomar? Vamos lá então, gente. Vou voltar aqui com as dicas então. A gente estava falando sobre dicas práticas. E eu estava abordando a necessidade da gente se apegar em alguma coisa, né? Então assim, eu me apegava muito na minha religião. Bruno, que eu conheço também na religião, e o crossfit dele, que eu não aguentava aquele homem indo malhar toda vez. Então assim, cada um tem suas manias, e isso é muito importante pra gente poder se reerguer quando da necessidade e desses momentos de dificuldade. Joia? Vou anotar aqui um negócio que me chamou a atenção, vocação. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre vocação depois. Só que o concurso não é feito só de coisas boas também, né? A gente tem que passar por dificuldades, isso é natural que todo mundo vai passar por dificuldades. Eu abdiquei, como eu disse no começo da live anterior, eu abdiquei de muitas coisas. Por exemplo, eu gostava muito de ir em festa. Gente, é difícil a gente conseguir trabalhar com qualidade, estudar com qualidade e ir em festa, muita bebida, a bebida alcoólica prejudica. E assim, o que eu resolvi? Tem coisas que a gente não pode deixar de ir, como por exemplo,
casamento das nossas pessoas que são mais próximas, formatura. Eu ia, mas o que eu fazia? Eu controlava para não ficar até 5, 6 horas da manhã varado. Eu não bebia muito, eu tentava controlar ao máximo, parava de beber cedo, já começava com água. Por quê? Esse desgaste que a gente tem, por exemplo, de sábado para domingo, que a gente vira à noite, tudo isso atrapalha muito. E eu, quando fazia isso, principalmente no começo, que eu não tinha essa coisa de... que eu não tinha isso de controlar muito, o meu estudo, eu retomava o meu ritmo na quarta-feira. E, gente, nós perdemos 3 dias, domingo, segunda e terça, por conta de prova. É muito complicado. Isso atrapalha muito nos nossos estudos. Então vamos lá, tenham calma. Gente, eu abdiquei, deixei de ir em muitas formaturas, deixei de ir em casamento. Eu abdiquei disso, mas valeu a pena. Hoje eu tô aqui, consegui minha aprovação. E se você fizer isso, eu tenho certeza que você também vai conseguir. A gente tem que abrir os olhos para isso, que a gente tem que abdicar de muitas coisas. Quando eu comecei a estudar, exatamente, vamos festar depois a gente aproveita, vai ter trabalho, mas a gente vai poder curtir um pouco mais. Quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que eu fiz, eu saí de alguns grupos do WhatsApp que não eram produtivos para mim. Eu saí de vários grupos de WhatsApp e entrei nos WhatsApps de concurso público. E uma das coisas que eu fiz também foi pedir para os meus amigos mais próximos para que não me ligassem. Não me convidassem para ir em churrasco quarta-feira, para ir em churrasco quinta-feira, porque eu não queria ficar tentado a essas coisas, porque eu gosto de estar reunido com meus amigos, gosto de estar reunido com a minha família, gosto de estar com a minha namorada, e isso é normal, todos nós temos essas necessidades, mas em alguns momentos a gente vai ter que abdicar, isso é fato, não tem, gente. Uma das maiores dificuldades do concurso público é isso. Então eles pararam de me ligar. E quando eu sentia necessidade de fazer isso, de revê-los, eu ia lá, ligava um sábado, um domingo, tomava um tereré, que a gente toma aqui no Mato Grosso do Sul muito, ficava lá 20 minutos, 1 hora, meia hora, 1 hora que fosse, mas eu não comprometia, não estava comprometendo os meus estudos. E é necessário sim que a gente tenha alguns lazeres, isso é fundamental, e a gente fala muito disso quando do curso tradicional, principalmente porque vocês vão detalhar para nós quais são as maiores dificuldades, e juntos a gente vai tentar buscar uma melhor solução e tentar adaptar para que as coisas fiquem melhores, né? Então, assim, é difícil ficar sem coisas boas na nossa vida? Mas vale a pena para aprovação. Eu garanto para vocês, joia? Outra coisa que nos joga muito para baixo e às vezes é desnecessário, que eu quero que vocês tenham muito cautela, muitas vezes nas conversas antes de prova, a gente começa a conversar com outras pessoas e as pessoas começam a despejar coisa ali, conteúdo, fala. Brunão me falava de doutrina internacional, de Roxen, de Alexi ou Alexi, como alguns preferem. E aquilo eu falava, meu Deus, eu não sei nada, esse homem sabe tudo, eu não sei nada. Mas, gente, calma. A gente tem muito costume de falar sobre os temas que a gente tem um maior domínio. Isso é natural. A gente tem uma maior apresentação, a gente fala melhor sobre aquilo que a gente sabe. Se você me perguntar de direito penal algumas vezes, eu vou poder falar de alguns temas com uma maior profundidade. Por quê? Para as minhas provas, sempre trabalhei com direito penal e eu costumava, e direito penal, por ser Ministério Público, foi uma das matérias que eu aprofundei mais. Então, assim, eu li, comecei com o maçom como uma base, daí eu comecei a ler Bittencourt para o Rio Grande do Sul, que eu ia fazer a prova lá. Peguei o Juarez Cirino para o Ministério Público do Paraná, li o livro do Juarez Cirino, li algumas coisas sobre o Bussato. Então, assim, cada um tem a sua área de domínio, então não se assustem quando as pessoas falarem alguma coisa e você não saiba. Isso é normal e isso acontece com todo mundo, ok? Não sabe, chamou atenção? Vamos buscar o conhecimento, mas não se cobrem por não saber isso, joia? Porque eu tenho certeza que você vai saber alguma coisa que o seu colega não sabe. E a gente, é engraçado como eu acho que isso acontece com todo mundo. A gente se questiona, quando você faz uma prova, você pega a prova e você lê a questão, você fala assim, se eu sei, todo mundo sabe.
Não é? Vocês não têm essa impressão? Ah, se eu sei, todo mundo sabe, porque eu não sou mais inteligente que ninguém. E não é bem assim. Cada um tem aquelas matérias que são mais próximas e que vão ter um índice de acerto que será melhor. Nós estamos aqui com 58 minutos já. Eu vou dar uma aceleradinha para a gente poder concluir então. Segredo para aprovação? Não existe segredo, não existe uma receita de bolo. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus problemas. Alguns têm mais horas disponíveis, outros têm menos. Uns só estudam e outros só trabalham. E a gente deve superar tudo isso. Beleza? A diferença principal de quem passa e quem não passa no concurso público não é a inteligência ou capacidade, é a persistência e a sabedoria de otimização do estudo para que vocês possam encurtar esse caminho, para ele ficar mais facilitado. E é aí que a gente vai entrar, fazer um estudo da sua personalidade, da sua disponibilidade, dificuldade, suas manias e vamos trabalhar para que vocês possam ter esse resultado, como eu também tive, porque eu tenho certeza que todos são capazes. Tá joia? Eu faço uma analogia aqui com a teoria da gravitação. Vocês são o objeto principal, nós somos meramente um acessório, mas que vai ajudar vocês e que nós vamos ser fundamentais e vamos trabalhar junto e isso vai ajudar. Eu fiz alguns cursos de preparação e foram fundamentais para a minha aprovação. Nunca subestimem a sua competência. Eu reprovei no Ministério Público do Paraná no concurso de 2016 na primeira fase por 2 questões. Tive colegas que não voltaram para fazer a prova porque acharam a prova um absurdo, o nível de dificuldade, e realmente foi uma prova muito profunda. E se eu tivesse desanimado, desistido, eu não estaria hoje aprovado no Ministério Público do Paraná no concurso de 2017. Então assim, persistam, trabalhem, estudem muito, porque a aprovação vai vir, mais cedo ou mais tarde, mas ela vai vir. Beleza? Não tenham medo das provas. Eu também tenho a teoria de que a gente não escolhe a prova, mas a prova vai nos escolher. Eu, quando comecei a estudar, eu achava só que eu passaria naqueles concursos onde a concorrência é menor. Eu tinha muito essa desconfiança em relação à minha pessoa, de que, isso não é pra mim, tem pessoas que são muito melhores e tudo mais. E as coisas não são assim. A prova vai chegar. E a aprovação, ela vem, como eu falei, quando a gente menos espera. Eu não estava aprovado em nenhuma prova, não estava quase em nenhuma segunda fase, não estava fazendo nada. De repente, simultaneamente, eu consegui passar para a segunda fase da Defensoria, consegui passar para a segunda fase do Paraná e fui aprovado para oral no Ministério Público de Roraima. Foi aquela prova, eu fiz a prova em Brasília, que foi a primeira e a segunda fase juntos. Então, quando as coisas vêm, pensem positivo que elas vão vir e elas vão te abrir um leque de oportunidades que vocês vão poder escolher. As coisas acontecem. Não desistam, busquem aqueles que podem auxiliá-los e continuem nos estudos, porque tudo vai encaminhar bem para que as coisas possam acontecer. Joia? Eu também falo muito que vocês não devem se espelhar, vocês devem se inspirar, porque nós temos nossas diferenças diariamente, todo mundo tem suas dificuldades. Então assim, o meu jeito de estudar pode ser diferente do seu jeito de estudar. E o Ciclos vai fazer essa adaptação, vai trabalhar. Nós temos a essência de uma metodologia que é pautada com todo um estudo. E assim, de acordo com as suas necessidades, vão ser feitas as adaptações necessárias. Joia? Não tem como a gente ser igual, mas nós temos que buscar o aperfeiçoamento e buscar o aprendizado, buscar sempre o aprendizado e buscar um nível de aperfeiçoamento ainda melhor. Joia? E a gente tá aqui para isso. Antes de eu começar a live, teve um pessoal que me mandou mensagem, até agradecer a vocês que entraram em contato, tentei responder o mais rápido possível, desculpa a demora um pouco, sobre a doutrina que eu utilizei. E eu vou fazer alguns comentários rápidos sobre a doutrina. E eu acho que a doutrina que eu utilizei é a doutrina que a grande maioria utiliza.
Só que a doutrina tem que ter um pouquinho de cautela. A gente não é ler livro de capa a capa. Por exemplo, em direito constitucional, você não precisa ler o capítulo sobre nacionalidade, a depender do concurso público, claro, que você está fazendo. Mas, por exemplo, o Ministério Público Estadual, eu não posso perder, às vezes, vários dias ou tempo com, às vezes, uma leitura de um livro muito profunda que vai tomar muito tempo e não vai ser útil para minha aprovação. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu costumava pegar o livro, ler o sumário e ver os temas que são mais importantes para que a gente pudesse fazer a leitura. Então lá, por exemplo, o Ministério Público, eu pegava o livro de Direito Civil, que eu vou comentar, eu usei o livro do Tartucci. Sumário, eu pegava lá, parte geral, fundamental para qualquer concurso público. Selecionava lá também parte geral de obrigações, marcava sucessões, família. Aí eu vou ler contratos para o Ministério Público. Você imagina, o Tartucci deve ter o quê? 500, 600 páginas, tem lá 300, 400, trabalhando sobre contratos. E isso não é uma leitura que vai ser otimizada para o Ministério Público. Então você não precisa ler a doutrina nisso. A gente tem que separar e fazer essa seleção para que o estudo seja otimizado. E é aí que a família Ciclos vai entrar e auxiliar vocês no seu estudo. Vamos lá. Doutrina, pessoal. Penal. Eu comecei com o maçom para fazer a base. Como eu já trabalhava muito, eu tinha uma base bacana de direito penal, né? Então, aí depois eu fiz uma leitura do Bittencourt, peguei alguns temas específicos do Greco para o Ministério Público de Minas Gerais, li um pouco do Bussato e a questão que eu mais aprofundei foi o Juarez Cirino. Mas por que o Juarez Cirino? Porque era o livro adotado pelo examinador. Então, assim, não adianta nós pegarmos 20 livros para querer ler, porque isso não funciona. Esqueçam isso. Tenha sua doutrina principal e cuidem para que você se aproxime daquele doutrinador, aquela pessoa que você está lendo. Por quê? Os livros variam muito, a metodologia ela varia muito. Então, assim, você tem que estar familiarizado com o modo de escrever dos autores. Alguns têm letra maior, outros têm letras menores. Então, assim, busquem olhar o livro antes de comprarem para você se sentir familiarizado com aquele escritor e com aquele doutrinador. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Processo Penal, Renato Brasileiro. Para mim, é um livro que tem tudo o que você precisa. Um livro espetacular, uma leitura fácil, uma leitura que vai render bastante. E assim, se concentrem, pessoal. O livro do Renato Brasileiro, a gente não consegue ler aquilo de capa a capa. São 2.000 e tantas páginas. Muito complicado. Então, assim, Ministério Público, o que eu li muito. O nosso examinador do Ministério Público do Paraná é uma excelência no âmbito do Tribunal do Júri. Qual a chance de vir Tribunal do Júri na prova? Vocês estão conseguindo pegar o que eu estou falando? Então, assim, vieram 2 questões na segunda fase e um período da prova oral só sobre procedimento do júri. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que fazer uma adaptação. Então, eu li lá no Renato Brasileiro procedimento do júri, li sobre ações penais, inquérito policial relevante para o Ministério Público? Relevante, mas as FUCs trabalham de uma maneira suficiente que não precisa de um aprofundamento ainda maior em livro, porque desnecessário. Trabalha mais com a ação penal, provas, procedimento do júri, recursos, e são essas coisas que a gente vai destacando. Civil, Tartucci, eu acho um livro ótimo, que é uma leitura que rende, não é truncada, a gente vai ler rapidão, dá para fazer uma coisa bacana. Processo Civil, eu trabalhei com o Daniel Assunção, também uma leitura que rende muito. E o Código de Processo Civil, gente, a gente está num momento muito bom com essa troca dos códigos. Pode parecer que assim, é uma coisa muito complicada, gente, acabou tudo que eu sei. Não, isso é um momento ótimo. Primeira fase, tá caindo lei seca de CPC, gente. É a hora que a gente tem para gabaritar processo civil. Estuda a lei seca, dá um acompanhamento na doutrina. Ainda não tem muita jurisprudência sobre os temas. Tá saindo um ou outro informativo julgado, como exemplo aquele do STJ sobre a necessidade de fundamentação sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, que o juiz não precisa analisar todos, mas deve analisar aqueles que são essenciais para a conclusão,
certo? Então assim, processo civil é hora da gente levar nossa nota lá para cima. Direito administrativo, eu trabalhei com o Matheus Carvalho, porque eu assisti as aulas dele e eu achei muito bacana, gostei muito. Então assim, me familiarizei com ele. Então a leitura do livro dele me agradava muito. E é uma leitura que rende, que ela é muito facilitada. Direito constitucional. Em direito constitucional, como direcionava um pouco meus estudos para o Ministério Público do Paraná, precisava um aprofundamento um pouco mais, principalmente na parte de teoria geral e hermenêutica, que era um gosto muito grande do examinador, né? Então assim, eu li o Bernardo Gonçalves, achei um livro ótimo, que trabalha com muita coisa boa, tem muita coisa nova, só que já é uma leitura que é um pouquinho mais... É o Bernardo, não é Gonçalves, gente? Eu falei errado agora. É o Bernardo... Deixa eu ver aqui. É Bernardo Gonçalves Fernandes, Direito Constitucional. Eu trabalhava com ele, mas ele é uma leitura mais truncada, que demora um pouco mais de tempo. E assim, eu acho que vamos fazer uma base. Eu aconselho, as FUCs são ótimas. Faça uma base muito boa trabalhando com as FUCs e depois vai buscar esse aprofundamento. E aí a gente trabalha no curso um pouquinho mais. Difusos para o Ministério Público, muito importante. Eu li o livro do Masson e eu gosto muito do livro dele porque ele traz já não só a parte do processo coletivo, mas também questões afetas à improbidade administrativa, traz também questões de direito do consumidor, e é um livro esquematizado que ajuda muito a gente a compreender, principalmente porque nós não temos acesso diário aos processos coletivos, né? Então assim, valeu muito a pena. Eu peguei o livro do Mazzilli para ler. O livro do Mazzilli, ele é um pouco mais complicado, ele tem doutrina isolada. E assim, não acho que acresceu muito para o concurso público. Um livro excelente. Eu acho que para um trabalho posteriormente, nossa, muito bom. Mas não acho que seja o momento mais adequado para isso. O ECA, eu trabalhei com o livro do Rossato, que é comentado artigo por artigo, e só que eu não li o livro inteiro, é o que eu estou falando para vocês. Questões específicas do livro que a gente tem que extrair. Ministério Público do Paraná é muito forte, e também a Defensoria Pública do Paraná, atos infracionais e medidas protetivas. Então eu peguei mais aquela parte, porque eu já tinha uma base muito boa com a parte geral do ECA, aquela noção dos princípios, a constitucionalização das crianças e do adolescente, doutrina, proteção integral. Então assim, isso ajuda muito, certo? A gente pegar a doutrina em pontos específicos e necessários. Quando eu fui adaptar, fui fazer o concurso público para a Defensoria do Paraná, eu também tinha que começar a estudar direitos humanos. Não há como fazermos uma prova de direitos, uma prova de defensoria, sem aprofundar um pouco em direitos humanos. E aí eu peguei o livro do André, um livro que a leitura também rende, muito clara, muito boa e nos facilita muito a compreensão. Direito ambiental, Frederico Amado, mas assim, coisas muito específicas, principalmente a parte de princípios, licença ambiental, unidades de conservação, coisas mais específicas, não o livro inteiro. Consumidor, eu tenho o livro do Leonardo, que é comentado artigo por artigo, uma coisa ou outra que eu dava uma lida também, eu priorizava a minha base, o meu caderno. E jurisprudência, eu não preciso nem dizer, vocês estão cansados de saber já do Dizer o Direito. Um grande companheiro de todos nós aí ao longo dessa jornada dos concursos. Muito bom. Pessoal, 1h12 já de live. Eu tinha 1 hora, passei um pouquinho, acabei me estendendo. Eu queria agradecer todo mundo que ficou aí. Nós estamos 200, atingimos quase 400 pessoas. Muito obrigado a todo mundo que ficou aí. Eu tentei dar o meu melhor, preparei com muito carinho. Ai, gente, desculpa, empresarial e tributário. São os dois esquematizados da editora GEM que eu trabalhei. O direito tributário do Ricardo Alexandre, que eu acho que ele não está na GEM mais, ele mudou. E o de empresarial do André Ramos. Eu vou, se vocês quiserem, eu tiro uma foto dos livros que eu utilizei e posto no Instagram para facilitar esse nosso canal de acesso aqui. E eu vou estar sempre respondendo as mensagens de vocês. Então assim,
Agradeço muito, professora Fernanda, professor Daniel, pela oportunidade de estar aqui hoje. Estou realizando um grande sonho de poder ser coach e eu vou me dedicar ao máximo para poder ajudar todos vocês. Tenho minhas redes sociais, que eu vou começar a fazer umas postagens, algumas palavras-chave que são fundamentais que vocês tenham em mente para a realização de provas, principalmente de segunda fase e até mesmo oral, que a gente tem que jogar as palavras que os examinadores querem ouvir. É isso que acontece, o examinador não lê. Vocês imaginam 300 provas para o examinador corrigir, se ele vai ler uma coisinha de cada vez, palavra por palavra que você está escrevendo? Não vai. O examinador pega a prova, ele vai olhar se as palavras que ele quer que estejam lá, se elas vão estar. E é isso que você tem que ter um cuidado e tem que ter cautela. Saber o que falar para o examinador, porque é isso que ele vai bater o olho e vai olhar na sua prova. E eu te garanto, isso ajuda e muito, porque os nossos erros passam despercebidos pelo examinador quando nós fazemos isso. Se nós fazemos uma redação muito truncada, uma redação muito difícil, o examinador vai ter que ler 2, 3, 4 vezes a sua redação. Ou ele vai se cansar, ou ele vai buscar os erros que você tem. E isso é a última coisa que a gente quer. Então, pessoal, tamo junto, o que vocês precisarem. Meu Instagram, Lucas Abaide, tá marcado lá nos ciclos. Abaide com Demudo, um pouquinho complicado. Facebook, aquelas pessoas que quiserem me seguir, podem me seguir, sintam-se todos à vontade. E me mandem, qualquer dúvida, podem me mandar, a gente vai estar aí ajudando vocês, sempre postando as novidades que der. E eu tentarei, aqueles que me mandarem mensagem, sintam-se à vontade. E eu tentarei responder com a maior brevidade possível. Quando eu estiver tomando posse, eu vou compartilhar com vocês para que vocês se sintam inspirados e também busquem aprovação. Eu acho muito bacana, uma coisa que eu queria acrescentar, se eu puder ainda, é que quando nós vemos pessoas do nosso lado, nossos amigos passando, a gente vê que isso é possível. A gente às vezes não conhece ninguém que passa e fala, poxa, isso não é bacana, isso não é legal. Mas não, quando a gente no nosso ciclo, nós começamos a conhecer as pessoas, a gente passa a ver que é possível atingir esse sonho. É possível lograrmos êxito nas coisas que nós fazemos. E eu tô aqui, sou uma pessoa normal como vocês, tenho uma vida normal, fiz as coisas, abdiquei de outras e tô aqui, consegui aprovação. Eu já estive onde vocês estão. Eu quero que vocês tenham essa mentalidade. Passei as mesmas dificuldades. Comecei do zero. Praticamente do zero. E consegui. Então assim, quem está começando a estudar agora, ânimo, vamos lá. Dá pra gente buscar. Aqueles que estão estudando já, vamos melhorar ainda mais. Vamos aprofundar. E a gente do Ciclos, família Ciclos R3, está à disposição para isso. Pessoal que está me adicionando depois, se puder, infelizmente eu não consegui acompanhar todas as mensagens, alguma coisa pode ter passado, desculpa se eu não respondi, joia? Me mandem um feedback se gostaram, não gostaram, tiveram alguma dúvida, vocês podem me falar, joia? E a gente vai estar sempre tentando aperfeiçoar junto com vocês na busca da perfeição. Só uma coisa que eu dei uma lida, que me chamou a atenção, me questionaram sobre estudo em casa, se eu estudava em casa. Gente, isso é uma coisa muito pessoal. É difícil eu falar, o segredo é esse. O estudo para concurso público não existe, né? Uma receita de bolo pronta para eu falar assim para vocês. A gente pode dar dicas gerais assim e coisas correlatas. Mas eu estudava em casa. E eu vou te falar o porquê que eu estudava em casa. Para mim, eu me desconcentro muito fácil. Então, assim, se eu vou numa sala de estudos, um barulho que é feito, eu me distraio, eu não consigo concentrar, eu fico olhando para os lados, a pessoa abre o computador, eu quero ver o que ela está olhando, o que ela está estudando, o que a pessoa do livro está. Isso me atrapalhava muito. Então, assim, eu estudei em casa mesmo. E o que acontecia? Eu dormia 11h30 da noite, acordava 6h45, só que eu não estudava até 11h30, gente. Eu 10 horas parava, dava uma relaxada, assistia uma TV, de leve para dar sono e dormia. Então assim,
eu acordava às 6h40 da manhã e 7 horas eu já estava aqui na minha cadeira estudando. Eu tenho todos os meus livros ali, tá um pouquinho bagunçado, mas é que é tanta coisa que acaba passando, que fica bagunçado, mas a gente vai se achando na nossa bagunça, né? E assim, então eu estudava em casa, porque eu acordava, fazia meu café, 5 minutos, 7 horas eu já estava sentado estudando. Então isso facilitava, que eu não perdia tempo com trânsito, essas coisas assim. Então assim, para mim ajudou muito estar em casa para estudar. Tem pessoas que não se adaptam com o trabalho em casa e precisam sair. Pessoas que veem outras estudando, e isso dá um ânimo para você falar, poxa, o meu colega aqui do lado está estudando, então eu vou ter que estudar também. Eu tenho que estudar, eu preciso. Então assim, você tem que testar. Se você não se sentir bem numa sala de estudos, estuda em casa, ou vai na casa de algum colega estudar junto. A gente tem que achar o melhor método de estudo a fim de facilitar as coisas. E é isso que os ciclos, se vocês entrem em contato, perguntem a nossa metodologia que vocês vão ver. Vocês vão relatar todas as dificuldades que vocês têm, quais são os seus hábitos, os seus hábitos, o que te incomoda, o que não incomoda. E a gente vai trabalhar junto para que possamos facilitar e encurtar o caminho de vocês, como eu tive o meu caminho também atalhado. E esse é o grande segredo, a persistência e a luta. O meu maior conselho para vocês é dedicação e confiança na capacidade de cada um de vocês. Esse sonho, ele é palpável, a gente pode atingir e dar certo. Joia? Quanto tempo de estudo? Eu tive 2 anos. Mas quem perguntou se foi Luana, não consegui ler. Não se preocupe com o tempo, isso é muito relativo. Você não pode querer se espelhar e ser igual às outras pessoas, joia? Cada um tem seu tempo. Eu conheço pessoas que passaram com 1 ano e meio, pessoas que passaram com 3 anos, 4 anos e tinham totalmente a capacidade. A gente discutia coisas jurídicas em pé de igualdade. Tempo de estudo não é tudo, pessoal. É dedicação, foco, relação, confiança que as coisas se encaminham e as coisas dão certo, joia? Não existe tempo certo para aprovação em concurso público. Se eu tivesse me espelhado naquela pessoa que passou com 1 ano e meio, eu não teria estudado mais 6 meses até quando eu fui aprovado. Então assim, a aprovação vem quando a gente menos espera. Eu até falei com muitos amigos, com todos que são próximos de mim, que parecia que eu estava muito longe do meu sonho, muito longe mesmo, reprovando em primeira fase, reprovei em segunda fase, e de um dia para o outro você é aprovado na segunda fase e você está a um pé de tomar posse na sua aprovação, entendeu? Isso é ótimo, gente. Então assim, a sua aprovação pode estar no dia de amanhã. Não desistam dos seus sonhos. Para quem entrou depois na live, eu passei na Defensoria Pública do Paraná, passei no Ministério Público do Paraná nesse concurso de 2017, não tomei posse ainda, o concurso não foi homologado. E realizei nesse último domingo a prova oral de Roraima. O resultado sai dia 8 de novembro. Conto com a torcida de vocês. Fiz grandes amigos lá em Roraima também. Fomos muito bem recebidos pelo pessoal da instituição. Foi demais. Então é isso, pessoal. Espero que possa ter ajudado vocês aí. A equipe da Defensoria Pública, as procuradorias, todas, a equipe é demais. Todos vão ser aprovados conosco. Valeu? Estamos na torcida aí. O que vocês precisarem, podem me mandar a mensagem que eu estarei à disposição de vocês. Vocação. Difícil a gente falar um pouquinho de vocação, né? Porque é o feeling seu, assim. O que eu indicaria para você, se você me perguntasse sobre vocação, tente conviver um pouco nas promotorias, estudar qual é o papel no promotor de justiça, qual é o papel do juiz, do defensor público, que eu tenho uma grande admiração pelos trabalhos desenvolvidos pelos defensores públicos, instituição que a gente tem que batalhar muito para que ela possa crescer também. Eu vivenciei isso no Paraná e assim, a gente tem que fazer um movimento também bacana para as defensorias públicas, porque ela desenvolve um trabalho essencial no atendimento das pessoas vulneráveis e principalmente as pessoas que são economicamente hipossuficientes. Então assim, a vocação
Difícil a gente falar, né? Mas é muito importante, não basta aprovação no concurso público. A vocação ela é importante para você ser feliz. Você tem que saber o concurso público que você quer, não só para direcionar, mas que você possa ter posteriormente uma satisfação profissional e, acima de tudo, possa fazer um trabalho bem feito, como todos nós esperamos e tenho certeza que nós vamos desenvolver. Eu escolhi o Ministério Público do Paraná e aí estarei de portas abertas para receber todos vocês. Eu vou compartilhando tudo que eu puder com vocês e é isso aí. O trabalho entre instituições juntas, gente, é a melhor coisa que pode acontecer. Ninguém consegue trabalhar de uma forma isolada. Valeu? Então é isso, gente. Vou me despedir. Já tô aqui 1h30 quase e eu espero ter ajudado todos. O que vocês precisarem, estou à disposição. Estou encerrando aqui. Valeu? Um grande abraço. Bons estudos. Amanhã, segunda-feira, vamos agilizar e vamos começar a estudar. Tô aqui. Podem mandar, gente, o que vocês quiserem. Podem mandar inbox aí. Assim que possível eu vou responder vocês. Posso demorar um pouquinho, um pouco mais, um pouquinho menos, mas vou fazer o possível para estar ao lado de vocês aí. Valeu? Muito obrigado. Bons estudos. Contem com a família Ciclos. Até mais. Valeu, gente.